palavra de Deus vai dizer que a mulher samaritana, quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, diz assim, mas é chegada a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a estes. Então o Pai está procurando você. Alguns ele já achou. Outros ele já está há um tempo procurando. E outros ele não acha. Mas eu tenho uma boa notícia. Ele está procurando você hoje de novo. E ele fará o que for necessário para te achar. E ele já te achou. E eu quero te mostrar na história como é que ele faz para achar os verdadeiros adoradores. E muitas das vezes esses adoradores, eles não são reconhecidos pelas pessoas, eles são negados pelas pessoas. As pessoas rejeitam essas pessoas, porque acham que elas não são importantes, não são necessárias, são esquecidas. São pessoas que muitas vezes as pessoas não querem ficar perto, porque às vezes não gosta da roupa dela, do jeito dela, do jeito que ela fala, do jeito que ele pensa. Mas enquanto as pessoas estão rejeitando você, Deus está vendo você. Deus está procurando você. E eu vou te mostrar como que ele faz para achar você. E o que ele faz com esse tipo de gente. Aconteceu depois disso, que andava Jesus na cidade, de cidade em cidade. Vou ler ali. E pelos povoados pregando o evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, na qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Uma parte... Seus bens. Versículo 4. Agora presta atenção nisso aqui. Agora ele começa a mostrar como que ele acha o verdadeiro adorador. Olha como é que Jesus começa. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra. Está falando de você aqui. Tem gente aqui, vou repetir aqui, vou voltar um versículo. Versículo 5. Alguns de vocês aqui estão assim: o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Já tem pessoas aqui que já caíram à beira do caminho. Algumas caíram e nem vêm mais na igreja. Outras caíram estando dentro da igreja. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Tem gente aqui que foi sufocado pelas pressões da vida, pressões dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, e foi secando como uma árvore, como uma figueira murcha. Outra caiu no meio dos espinhos, e esses, ao crescerem, com ela sufocaram. Sufocou de muito serviço no ministério, muita coisa, muito, não aguento mais, morreu. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu, a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu estou falando com alguém. É como se Jesus estivesse nos nossos tempos hoje, ele diria: vamos lá, alguém está entendendo o que eu estou falando? E os caras: quem está falando? E os fariseus não entendiam.
Jesus, ele falava assim, tinha hora que ele falava com os humanos, e tinha hora que ele falava com o mundo espiritual. Então tinha hora que ele falava com pessoas. Será que alguém aqui hoje está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Alguém me entende? Mas tinha hora que ele estava falando com humanos, mas falando para eles lá. Vamos lá, alguém? Alguém aí me escuta? Tem alguém me ouvindo? Aí eu me perguntei, por que ele falou essa palavra? Por que essa parábola? Tá, ok, a gente pode tirar alguns ensinamentos, mas por que ele falou essa parábola? Como se não bastasse, agora ele vai emendar numa outra. Vamos para o 16 agora. Não, vamos continuar no 9, porque agora os discípulos vão perguntar. E os seus discípulos se interrogaram dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. Então por que Jesus falava em parábola? Nem é para todo mundo entender. A semente é a palavra de Deus. Agora ele vai explicar o que ele falou nos versículos anteriores. Aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vêm a seguir. O diabo arrebata-lhe o coração, a palavra, do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, tem muita gente que se esfria na fé, porque ouve a palavra, mas não guarda a palavra. Vocês têm que aprender a guardar a palavra. Você só vai conseguir guardar a palavra quando você aprender a receber a palavra. E como é que você recebe uma palavra? Como eu recebo a palavra? Eu recebo assim. Eu estou ouvindo o pastor pregar, pastor Gilmar pregar. Quando uma palavra toca no meu coração, a primeira coisa que eu falo, glória a Deus. Primeira coisa. Esse é um segredo. Dou glória a Deus. Segunda coisa, eu vou lá e faço minhas anotações. Na hora eu faço as minhas anotações e na minha mente eu já começo a colocar aquilo para dentro. E começo já a imaginar eu aplicando aquela palavra na segunda-feira. É assim que você recebe a palavra. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Esses não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. E na hora da prova, não aguenta. Na hora da pandemia, morre. Na hora da pandemia, vaza. Muda de religião. Porque não tem raiz. Não tem raiz, vem o vento, leva. Vem um sol, queima. Mas aqueles que têm raiz na palavra, em Cristo Jesus, balança, mas não cai. Será que tem alguém assim? Eu poderia dizer que todos vocês, porque vocês estão aqui. Mas muitos já se perderam. 14. Ao que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados. Riquezas, deleites da vida, seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Diga, esse sou eu. Fala assim, eu vou frutificar porque eu vou perseverar. Eu frutifico porque eu persevero. Amém? Legal. Aí eu pensei, tá, ok. Falou sobre a parábola da semente, depois ele explicou o que é cada semente. E eu perguntando, Jesus, tá, onde o senhor queria chegar com isso? Aí, enquanto eu estava ali sentado, ele falou assim, eu queria chegar no mesmo lugar que eu falei com a mulher samaritana. O pai está procurando um adorador. Então, quando o pai está procurando um adorador, ele começa a liberar a palavra dele.
E os discípulos pensando, não sei se eu estou entendendo o que esse cara está falando. Ele está falando de semente, aí explicou a parada da semente, parábola, onde ele quer chegar com isso? E Jesus pensando assim, vocês não estão entendendo onde eu quero chegar. É porque eu estou procurando um adorador. E aí, como eu estou procurando, eu já estou lançando a palavra, para ver se alguém me entende. Mas vai chegar uma hora que eu vou revelar para vocês aonde eu vou chegar com isso. Aí ele vem com uma outra parábola. Qual é a outra parábola? Versículo 16. Olha isso, galera. Ninguém acende uma lâmpada e a esconde em um jarro e a coloca debaixo de uma cama. Não tem como você pegar uma lâmpada acesa e botá-la debaixo da cama, debaixo do vaso, debaixo do alqueire. Porque essa lâmpada está acesa. E lâmpada acesa, Deus não rejeita. Lâmpadas acesas atraem a presença de Deus. Lâmpada acesa atrai a presença de Deus. Lâmpada acesa faz Deus sair de onde Ele está para ir atrás dessa lâmpada que está acesa. Mas o problema é que esta lâmpada acesa está debaixo da cama. Parece que está escondida, mas não está. Porque Deus está vendo. Deus está te vendo. Pastor, ninguém me vê, ninguém está nem aí para mim. Deixa eu te falar, Deus está te vendo. Ah, Deus está longe, então, de longe Deus está te vendo. Aí Ele vai e me manda essa. Coloca debaixo de uma cama, ao contrário, coloca em um lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Porque se tem luz, as pessoas têm que ver a luz. Portanto, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Entenda bem, uma coisa, volta por gentileza. Uma coisa Ele diz, não há nada que esteja oculto. E depois Ele fala escondido. É diferente. Em algumas versões vai dizer coberto, em outras encoberto. Coberto quer dizer, ou então nessa versão aí, oculto, os pecados que você faz no secreto. Uma hora ele vai vir para fora. Deus queira que não seja público. Aí o que você tem que fazer? Confessar diante de Jesus. Resolve isso com Ele e segue a sua caminhada. Agora, o que está escondido, agora Ele está dizendo, porque esse papo aí é um papo de que entre líder e liderado. Ele está dizendo que muitas das vezes os líderes, eles querem abafar, esconder uma lâmpada que está acesa, um talento que está aceso. Aqui não. Por isso que eu falei, Tiago, eu quero que você dê uma palavra aí. Topou, mas tem alguma coisa específica? Não, eu só quero saber o que você está carregando. Porque eu sei que a sua lâmpada está acesa. E lâmpada acesa não pode ficar debaixo da cama, tem que aparecer. Então por isso que a gente coloca os talks, para eu saber algumas lâmpadazinhas. Próximo. Portanto, considerem atentamente como vocês ouvem, pois aos que têm mais lhes será dado. Ao que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Ah, eu só tenho um ministério. Se você não zelar por ele, então a fila vai andar, tá? Agora, se você zelar pelo seu ministério, estudar, se dedicar, aprimorar esse dom que Deus te deu, Ele vai dar mais, vai dar unção,
vai dar poder, vai dar autoridade. Aí eu falei, tá, Jesus, ok. Então o Senhor está procurando um verdadeiro adorador, o Senhor mandou essas duas parábolas. Aonde o Senhor queria chegar? Aí agora ele vai começar a revelar para os discípulos onde ele quer chegar. Versículo 22. Olha o que vai acontecer. Certo dia, Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Fala, Jesus mimiu. Tirou uma paia no barco. Abateu-se sobre o lago. Vai. Um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. E Jesus estava E o barco estava quase a fundo. E Jesus estava dormindo. O que os caras vão fazer? Vai acordar Jesus. Fala, ai, ai, ai. Fala, não acorda o cara. Porque se você acordar ele na hora que ele está dormindo, tu vai levar uma tramontinada. Ou então, como diz uma pessoa, vai levar uma lapada seca. Tá bom, vamos acordá-lo. Mestre, nós vamos morrer. E ele se levantou. Ai. Aí sossegou, repreendeu o vento, a violência das águas, a tempestade cessou e tudo ficou calminho. Depois que tudo estava calminho, aí Jesus vai falar. Próximo. Onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados perguntaram uns aos outros: quem é este? Ai, fala, quem é este? Fala, ai, ai, ai. Fala assim, agora fala com raiva. Erraram de novo. Não, tipo, de novo. Erraram de novo. Mas olha o que os caras falam. Quem é este? Não, filho, não é quem é este. Eles tinham que falar: que Deus é este? Muitas das vezes a gente passa por problemas, demora a sair dele, porque a gente fala assim: quem é este? Não, este tem nome, meu bebê. E o nome dele é Jesus. Então, se você acordá-lo, diga o nome dele. Está passando por problema, chame o nome dele. Não fala é este não. É este tem nome. Há poder no nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Então quando você for falar, fala com força, com raiva gospel. Jesus! Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e ele obedece? Próximo. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Agora ele vai revelar por que ele falou aquelas parábolas. Olha isso. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Faz assim, não usava roupas, nem vivia em casa, mas nos sepulcros. Sem roupa, volta. Sem casa, nos sepulcros. Próximo. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se
Alguém tem uma outra palavra aí, em outra versão? Ele gritou, e o que ele fez? Tem uma versão diferente? Exclamando? Tá. Aos pés de Jesus e disse em alta voz: que queres comigo? O quê? O que queres comigo? Tu tá de brincadeira. Jesus, filho do Deus Altíssimo, suplico-te que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado que o espírito saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados e as mãos algemadas, ele quebrava as correntes, as algemas, e era levado pelo demônio a lugares solitários, ermos, seco, deserto. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Olha bem no meu olho e fala: qual é o seu nome? Aí ele falou: Legião. Respondeu: porque nós somos muitos. E haviam entrado nele. Esses imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Fala ai, ai, ai. Fala: pastor, tem um segredo aí. E eu vou te contar esse segredo. E depois que eu te contar esse segredo, você pode ter certeza que alguns demônios que talvez te perturbam não vão perturbar mais. Porque é um segredo que eles guardam as 7 chaves. E eles não querem que ninguém saiba disso. Eu vou contar tudo, porque eu sou dedo duro, gospel. Ora, uma grande manada de porcos pastava naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se no abismo, certo? Sim ou não? Não. O que está escrito? Precipício. Não foi abismo. Em direção ao lago e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido, perfeito juízo, e sentado perto de Jesus. Aí eles ficaram com medo. Vamos aos colchetes. Eu tenho 15 minutos. Voltando agora no versículo 26, do 27 a gente vai começar a falar algumas coisas. Quando aquele homem chegou, endemoniado, a primeira coisa que ele fez, quando ele viu Jesus, ele saiu correndo em direção a Jesus. E se prostrou. Em algumas versões vai dizer que ele adorou. Peraí, eu pensei assim, o cara estava endemoniado. E quando vê Jesus, ele vai e se prostra e adora? Como assim? Por que os demônios não impediram vitória? Sabe por quê? Porque nada, nem ninguém pode impedir um adorador. Até se ele estiver cheio de demônio. Se ele quer adorar, o demônio vai ter que ajoelhar e adorar também. Você não pode parar de adorar, cara. Até uma pessoa endemoniada ajoelhou e adorou. E você? Vai adorar também? Vai dar glória também? Aleluia! Aleluia! Levantar as mãos.
falar: Jesus, tu és bom, tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ah, Ricardo, tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Yeshua HaMashiach, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E se crer, verá também a glória de Deus. Porque eu sou o Augusto, aquele que vive em si mesmo. A sepultura não pôde contê-lo, a morte não pôde lidar com ele. As testemunhas não puderam fazer com que os seus testemunhos concordassem sobre ele. Esse é o nosso Jesus. E quando você entende quem é Jesus e você adora Jesus, as coisas estão prestes a mudar na sua vida. Então ele chega e adora. Só que em alguns momentos, os demônios pegavam a mente dele. No momento em que os demônios liberaram, ele ajoelhou e adorou. Mas em outro momento os demônios pegaram a mente dele. E agora os demônios vão falar. Aí eles vão falar assim: que tenho eu contigo? Pera aí. Que tenho eu contigo? Como assim que tenho eu contigo? Jesus deve ter pensado: como assim você me faz essa pergunta, rapaz? Você está atormentando esse homem há tanto tempo, atormentando os amigos, atormentando a família, tocando terror na cidade, e você me pergunta: o que tenho eu contigo? Jesus, filho do Altíssimo, ainda afronta ainda. Aí, no 29, ele fala assim: porque Jesus ordenara ao Espírito, plural ou singular? Plural ou singular? Singular. No anterior ele disse: o que tenho eu contigo? Singular. Aí Jesus vai lá e expulsa aquele demônio no singular. Só que aí parecia que o demônio não saía. Alguém aqui já expulsou o demônio alguma vez? A Cris, muitas vezes. Eu já expulsei. E normalmente não demora. Mas já teve casos que eu já vi, que pessoas falaram assim: pastor, eu expulsei o demônio, mas parece que ele não vai embora. Sai em nome de Jesus. Aí a pessoa, e depois ela, não vou sair. Aí uma vez o meu pai foi expulsar demônio. Ele era novo na fé, né? Aí ele foi expulsar demônio. Só que antes dele ir para a igreja, ele tinha ido numa festa, ele comeu feijoada. Aí quando chegou, ele foi expulsar o demônio. Ele: sai em nome de Jesus. Aí o cara parecia que tinha ficado liberto. Daqui a pouco ficou de novo: não vou sair. Aí ele: por que você não vai sair? Porque hoje você comeu feijoada. Aí ele: ai meu Deus, ele descobriu. Eu comi feijoada. Aí ele ficou com medo e achou que aquilo era errado. O demônio só jogou. Só que, a bem da verdade, não tinha um só, tinha vários. Então, exemplo, que o cara tivesse 5. Ele falou: sai em nome de Jesus. Saiu. Ficaram quantos? Aí quem respondeu em seguida foi um deles: não saio. Sai sim. Aí ele saiu. Aí ele fala: não vou sair. E assim vai. Aí depende de quantos tem. Então quando você, estou te dando a dica aqui, se um demônio aparecer aí para você, já tem gente falando misericórdia. Há que ser medroso, rapaz. Quando o demônio aparecer para você, não expulse o demônio no singular. Acharam engraçado? Vai, tô deixando vocês rir, vai. Esse riso contido aí. O que eu aprendo com isso?
quando que o que estava falando com Jesus era plural, mas se colocando no singular, Jesus então falou no singular e o problema não resolveu. Ou seja, tem problemas que você está vivendo no plural e você quer resolver no singular. Não vai resolver. O que é singular é singular, o que é plural é plural. Vamos dar nomes. Calma, pastor, né? Quais são os seus problemas? Faz a listinha. Fale no plural. Se você fosse confessar diante de Deus os seus pecados, fale no plural. A não ser que seja singular. Porque senão, não vai resolver. Aí Jesus, entendi. Eu mandei no singular, você não foi embora. Beleza. Jesus fala assim: qual é o seu nome? Aí, meu amigo, diante do verbo vivo, eles não tinham como mentir, Tiago. Eles olharam assim, o cara viu a gente. Aí eles responderam: Legião, porque somos muitos. Ah, então vocês são muitos? Muito bem. O que ele fala? Qual é o seu nome? Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E estes imploraram: por favor, faz qualquer coisa, mas não manda a gente pro abismo. Por quê? Quem não sabe por que eles falaram isso, levanta a mão, só para eu saber quem não sabe. Vou te contar, você vai gostar da notícia. Sabe por quê? Porque lá no abismo, não no precipício onde os porquinhos pularam, no abismo espiritual, estão demônios que estão encarcerados, que só serão liberados lá na frente, na grande tribulação. E nesse abismo, segundo Pedro fala isso, tem um chefe, o chefe do abismo. Sabe qual é o nome dele? Apolion. Abaddon. Abadá vem de Abaddon. Ele é o príncipe dos demônios do abismo. Então, quando um demônio é lançado, Gabriel, para o abismo, eles são presos e só podem sair lá na frente. É uma baixa terrível. Então eles não gostam. Então eles não querem que vocês saibam disso. Porque se você for expulsar demônio e falar assim, sai em nome de Jesus, ele vai sair. Agora, se você mandar eles saírem e em nome de Jesus mandar eles para o abismo, acabou. Se tiver 1000, é menos 1000 na terra. Se tiver 2000, é menos 2000. Estão entendendo ou não? Isso é um grande segredo. Já estou concluindo. O Ministério de Louvor pode subir. Por isso eles imploraram. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque eu sei que tem gente que tem medo de demônio. Você não precisa ter medo de demônio. Você é filho de Deus, cara. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Como o pastor Gilmar diz, você está assentado. Existe uma posição para você no mundo espiritual. Então, quando os problemas vierem sobre vocês, vocês têm que saber rebater, saber lutar. Não tem que ter medo. Eles que têm que ter medo de vocês. Então eu estou ensinando vocês a como guerrear no mundo espiritual. Como saber falar ao mundo espiritual.
Se você não souber lutar no mundo espiritual, cara, tu vai levar direto. Agora, se ele agora sabe que vocês sabem, e agora vocês sabem que ele sabe que você sabe, então a próxima vez, se porventura ele aparecer, você já sabe para onde você tem que mandar para ele. Vai mandar para onde? Para o abismo. Estão entendendo? Tem demônios que vêm atormentar a gente. Não é que ele vai possuir a gente, entrar em nós. Não. Eles ficam rodeando, Lulu. Entende? Colocando peso. Tentando te colocar para baixo. Aí você fica com aquilo, fica carregando aquilo e nunca que resolve, cara. Cara, se levante e se posicione como filho de Deus. E dê ordem. Em nome de Jesus, eu te ordeno que esses demônios que estão me atormentando vão para o abismo agora, no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, Jesus fez isso porque aquele homem era um adorador. E Jesus estava atrás do adorador. Só que aquele adorador era uma luz acesa que estava escondido onde? Nos sepulcros. Debaixo. Então quando Jesus estava lá atrás, falando da parábola da semente, ele estava lá atrás olhando o gadareno. Tem uma candeia lá que precisa ser exposta. Tem um adorador perdido lá. Tem um adorador que parou de adorar. Tem adorador que parou de se entregar para Jesus. Tem adorador aqui que parou de glorificar a Jesus. Tem adorador aqui que largou a adoração pela rebeldia. Trocou a adoração pelos palavrões. Trocou a adoração pelos amigos ruins, lugares ruins. Tem adorador aqui que talvez tenha largado a sua posição, indo para boates, noitadas, pegação. Quem aqui quer viver muito? Levanta a mão bem alto. Eu tenho um conselho para te dar. Quer viver muito? Vou te dar um mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias da sua vida. Porque se você não fizer isso, deixa eu te falar, se você não tiver grana, já começa a parcelar sua coroa de flores. Tá bom? Tô dando uma palavra para você. Mas se você quer viver muito, prepara os seus lagares, porque o vinho vai transbordar na sua vida. Prepara os seus celeiros, porque o trigo vai transbordar na sua vida. É você que Deus está procurando nesta noite. Vamos ficar de pé. Pode apagar as luzes, por favor. Hoje eu não vou te chamar aqui à frente. Se você quiser ficar em pé, ajoelhar, você vai fazer no seu lugar. Se você é adorador, você adora. Se você deixou de adorar, você adora. Se você já não quer mais adorar, eu te incentivo. Adore. Pastor, estou cheio de problema, estou cheio de coisa, estou cheio de treta para resolver. Então, adora. Jesus quer ver se você consegue adorar no estado em que você está. Pode ter certeza. Pastor, eu estou aqui em sepulcros na minha vida emocional e mental.
Deixa eu te falar, lá de longe Jesus já te viu e Ele está vindo. E lá onde ele estava tranquilo. Ele largou a tranquilidade para pegar um vendaval no mar só por sua causa. Jesus está vindo na sua direção nesta noite.